Crise hídrica à vista. Será que vai faltar energia aqui no Brasil? A gente vai ter mais uma vez um apagão nas proporções daquele que aconteceu lá em 2001? Será? Como é que ficam as ações da empresa do setor nessa valsa aí? Será que cai, que não cai? Será que as cotações podem ser impactadas? Será que até uma possível reeleição do presidente Jair Bolsonaro pode ir pelo ralo caso esse problema se intensifique? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos certificado, e aqui no canal a gente fala sobre investimentos, economia, bolsa de valores, investimentos em ações, fundos imobiliários, tudo isso daí para que você aprenda a investir muito melhor o seu dinheiro. Você não precisa ser especialista nem nada. E como você é uma pessoa esperta e sabe que a educação financeira é importante para a vida de qualquer ser humaninho, de qualquer área, eu já peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal para não perder de jeito nenhum os próximos vídeos. Beleza, meus queridos? Então vamos lá. A crise hídrica que a gente está atravessando, ela é a pior dos últimos 91 anos e o Brasil pode ter problemas sérios de abastecimento de energia já nesse segundo semestre desse ano de 2021. Especialistas ali que não estavam tão pessimistas já começam a enxergar ali a possibilidade real de blackouts nos horários de pico. E você? O que você acha desse cenário? Tá grave mesmo? Não é tão grave assim? Ou você nem estava sabendo, ficou sabendo agora? E o negócio é o seguinte, eu vou falar para você, dependendo da situação dos reservatórios nos próximos meses, a gente pode não ter geração suficiente para atender a demanda ali nos momentos de pico do nosso sistema. Tanto que o governo federal emitiu um alerta de emergência hídrica e acendeu um sinal ali vermelho para a produção nas usinas hidrelétricas, que, eu não sei se você sabe, representam mais de 60% da nossa matriz energética. Vem tudo de hidrelétrica, essa boa parte aí. Parece que o abacaxi ele é um pouquinho maior do que as pessoas estavam pensando. Na opinião de Edivaldo Santana, ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, existe um risco de blackout no sistema elétrico caso o governo não comece agora um programa para racionar o consumo de energia. Na visão dele, o cenário pode ser parecido com o de 2009, quando uma pane deixou aproximadamente 90 milhões de brasileiros e praticamente o Paraguai inteiro sem energia. O negócio foi feio. Agora, brabo mesmo foi 2001. Em 2001 a crise foi bem pior. Lembra, naquela época cerca de 90% da nossa energia era gerada por hidrelétricas, hoje esse percentual caiu para 63%, mas ainda é alto. A geração através de fontes eólicas e solares, que hoje representam ali um pouco mais de 10%, praticamente nem existiam naquela época. A nossa base de energia térmica também está funcionando a todo vapor, ou seja, a matriz energética ela está mais diversificada e o consumo ele vinha mais retraído por conta da pandemia também. Mas e se o problema se agravar e a demanda por energia aumentar? O que acontece, meus amigos? A opinião geral é de que o risco de racionamento, de fato, ele é baixo, mas a gente pode ter problemas no horário de pico, lá para outubro, novembro, período logo antes de as chuvas começarem a voltar. Isso porque hoje o Brasil até tem certa folga estrutural ali para gerar energia com capacidade instalada suficiente para atender toda a demanda. Só que com a produção das hidrelétricas sendo prejudicada e afetada, pode faltar potência para picos de demanda. É o que a gente chama ali na indústria de horário de pico. E é aí que pode surgir outro problema, meus amigos. Inflação. A crise hídrica, ela pode sim ter efeitos negativos sobre a nossa economia e sobre a inflação, que já não anda lá muito controlada. Isso pode inclusive atrapalhar a recuperação da nossa economia pós a vacinação em massa ali que a gente deve ter nos próximos meses. Para este ano, um risco de apagão, e racionamento ainda é tratado como baixo pelos especialistas da área. Só que no curto prazo, o risco mais relevante mesmo é justamente o risco de impactos negativos na inflação. Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2002 a inflação ela furou a meta e a principal causa foi justamente o preço da energia. Quando a gente tem um choque de oferta de algum produto ou serviço, o preço é diretamente impactado. Ou seja, se a oferta de energia se mantém estável e a demanda aumenta, o preço vai subir. E se a demanda se mantém estável e, por outro lado, a oferta é reduzida, acontece a mesma coisa, não tem jeito. E nesse caso, com a capacidade de produção sendo afetada e a demanda por energia se mantendo a mesma ou até aumentando,
É claro que o preço sobe, o preço tende a subir. E subindo, isso pode aumentar o preço de praticamente tudo, porque a energia é um insumo básico na cadeia produtiva da indústria. Em muitos segmentos, não sei se você sabe, a energia chega a representar mais de 50% de todo o custo de produção. Então, bora aqui para os fatos agora. A gente vive atualmente na perspectiva de melhora da atividade econômica já no segundo semestre. Agora, isso é uma realidade. Só que com isso acontecendo, a demanda por energia também vai aumentar. Isso é natural. Normalmente a relação é de 1 para 2 ali. A cada 1% de aumento no PIB, a gente tem 2% no consumo de energia, 2% de aumento no consumo de energia. E essa crise, ela pode dar uma desacelerada na recuperação da nossa economia justamente por conta disso, uma crise atrapalhando a outra, né? Estou falando aqui da crise hídrica. O consumo de energia, ele diminuiu muito na indústria e comércio durante os primeiros meses de 2020, né? Apesar do residencial ter se mantido ali, é natural. E de julho de 2020 para cá, o consumo de energia já se recuperou e o nível atual é até superior à média dos anos anteriores. Ou seja, com o aumento da vacinação em massa e a diminuição da restrição ali de circulação de pessoas, é natural que a demanda por energia aumente. E isso, de certa forma, é positivo, desde que tenha energia para todo mundo, obviamente. Mas como eu já havia dito para vocês, os níveis baixos dos reservatórios podem trazer problemas para o abastecimento de energia no país. Entre setembro de 2020 e abril de 2021, a gente teve a pior afluência dos últimos 91 anos, que é a quantidade de água que chega nos reservatórios. E como a gente já está no período de seca, a tendência é que chova muito pouco nos próximos meses. Os reservatórios da região sudeste e centro-oeste ali, que geram mais da metade da energia que a gente usa, eles estão com cerca de 30% da sua capacidade, que é bem abaixo da média, como você pode ver na imagem, e perto do patamar de 2021, ano que a gente viveu o apagão. E aí, diante dessa situação, de acordo com o ONS, que é o operador nacional do sistema elétrico, o governo ele criou um comitê que reuniu uma galera ali importante nas decisões para levantar possíveis medidas para contornar esses problemas e evitar que a gente tenha um déficit na oferta de energia. Dentre as principais alternativas, a gente tem a redução de vazão dos reservatórios de água ali, o acionamento das termoelétricas, o adiamento, inclusive, da manutenção dessas termoelétricas e o aumento da compra de gás natural da Bolívia para abastecer as usinas. Ou seja, as termoelétricas estão sendo a principal carta na manga do governo para lidar com a situação. Mas lembra que eu falei sobre a questão do uso múltiplo das águas? Eu acho que eu falei isso no começo do vídeo, eu não lembro. Mas enfim, a água ela não é usada só para geração de energia. Na semana passada, o governo ele emitiu um alerta hídrico em 5 estados: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. O setor elétrico ele quer puxar a brasa para o lado dele, ou melhor, a água, né? O que significa reduzir o uso da água para outros fins, como hidrovias e até mesmo irrigação. E aí a gente tem alguns probleminhas aqui na mesa. Primeiro, que a redução da vazão dos reservatórios pode prejudicar a irrigação das nossas lavouras. E segundo, que a gente pode ter o aumento das tarifas de energia. E é aqui onde o calo aperta para todo mundo. Essas duas coisas elas podem impactar na inflação, na verdade. Mesmo que a gente possa recorrer às termoelétricas para colocá-las para funcionar ali a todo vapor, não vai resolver todo o problema dependendo da gravidade. Isso porque a gente tem um sistema de bandeiras tarifárias que funciona assim. Tem a bandeira verde, a amarela e a vermelha 1 e 2. E caso o volume dos reservatórios caia muito e o uso das termoelétricas aumente, elas têm um custo maior e esse custo vai ser repassado para quem? Para os consumidores, como sempre. Já foi acionada a bandeira vermelha em 1º de maio, que dá 4,16 a mais para cada 100 kWh consumido, e caso a gente vá aí para a bandeira 2, esse acréscimo passa a ser de R$ 6,20, se eu não me engano, e isso significa o quê? Significa inflação, meus amigos. E caso o Banco Central perceba que a inflação está saindo do controle e que pode atrapalhar o atingimento da meta que ele tem, ele vai elevar a taxa de juros para um nível acima do esperado, às vezes mais rápido do que o esperado, e isso pode atrapalhar a nossa economia. Seria o famoso mal necessário, sabe?
Taxa de juros alta é ruim para a recuperação da nossa economia nesse momento. Inclusive, para que o governo consiga ajudar pequenas e médias empresas, é fundamental que a gente tenha uma economia sob controle e que os juros estejam mais baixos. Justamente por isso que uma crise no abastecimento de energia poderia afetar até mesmo decisões políticas. O presidente ele poderia criar ali um plano para reduzir o consumo, parecido com o que o Fernando Henrique fez ali em 2001, só que nesse caso ele vai desacelerar a retomada da atividade econômica, isso é ruim, a gente sabe que tem uma correlação ali entre a situação econômica do país e a reeleição de um candidato à presidência da República, ou simplesmente o governo ele pode impedir o aumento das tarifas por canetada mesmo, sabe? Com alguma medida provisória, por exemplo, como a MP 998 que a gente teve em março deste ano. Eu não sei se você se lembra, mas foi mais ou menos o que a Dilma fez no seu segundo mandato. E muita gente viu isso como uma decisão eleitoral. Eu não estou aqui para julgar isso, tá? Mas ela prometeu às empresas do setor a renovação das concessões de forma antecipada em troca de uma redução nas tarifas. Esse não é dos planos o mais brilhante e o resultado também não foi muito bom. Prejudicou as empresas do setor, os cofres públicos e ainda impactou o consumidor final. A partir de março de 2015, para vocês terem uma ideia, as tarifas elas subiram mais de 50% no reajuste extraordinário. Canetada e tabelamento de preços não tem lá um bom histórico. A tendência é realmente dar errado. Uma hora alguém precisa pagar. Por mais que a intenção seja, às vezes, entre aspas, boa, a economia ela não tem religião. E o preço das coisas vai girar sempre em torno da sua escassez, da oferta e demanda. Ou seja, uma crise hídrica agora se concretizando de fato pode prejudicar e até acabar com as chances de reeleição do nosso atual presidente. E o cenário é mais ou menos esse. A gente pode ter uma possível interferência do governo, do presida, no setor elétrico. Eu não descarto isso. O aumento dos gastos públicos, né, também pode aumentar ali para sustentar o preço das tarifas e até mesmo a redução ou pelo menos a desaceleração do crescimento da nossa economia, da retomada. Nada disso é bom e tende a piorar, é claro, o desempenho do mercado e até mesmo das empresas do setor elétrico. Como eu sempre digo, né, em uma situação de crise hídrica como essa, geralmente as geradoras sofrem mais, as empresas do setor elétrico que tendem a sofrer menos ali são geralmente as transmissoras, porque elas são remuneradas pela disponibilidade das linhas e independente da inflação subir, o reajuste dos contratos é feito justamente por índices de inflação. Mas independentemente de ser algo bom ou não, em momentos como esse, decisões importantes precisam ser tomadas e muitos fatores podem influenciar nessas decisões. Ainda bem que não sou eu a pessoa, né, que bate o martelo nesse caso. Agora, a decisão de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal, é bem simples, não toma nem 5 segundos do seu tempo, então vai lá, já se inscreve aí, deixa o like. E agora, além de todas essas questões que já poderiam atrapalhar a nossa economia, como inflação, risco fiscal, segunda onda, terceira onda, etc., tem também a crise hídrica e saber como que vai estar a nossa economia lá para o final do ano, começo de 2022, se vai estar melhor, se vai estar pior, isso não é tarefa fácil. Beleza, meus amigos? Eu vou ficando por aqui, deixa a sua opinião se você gostou do vídeo, eu espero você no próximo. Valeu, papai!